se eu dissesse que o seu maior erro na hora de tomar uma decisão não é na hora de escolher, mas sim caminhar no escuro? Jesus disse que Ele é a luz. Então, quando escolhermos uma decisão, devemos estar embasados nessa luz, porque aí saberemos que nós estaremos caminhando com a decisão correta e não uma decisão duvidosa. E hoje nesse vídeo você vai aprender a nunca mais errar o alvo, porque quando você tem a luz como base, o seu alvo é certo. Jesus, ele era uma bússola e não um oráculo. Muitas vezes nós tentamos tratar Deus como alguém que vai te responder todas as perguntas que você quer, como uma pessoa que soluciona todos os problemas que você tem, mas Deus não é assim. Deus não busca solucionar seus problemas. Deus não te trata como um filho mimado. Deus te corrige quando precisa, Deus te disciplina quando precisa e, da mesma forma, você, como filho, deve se portar não como uma criança mimada, mas como alguém que aprende a instrução do Pai e caminha conforme Ele o instruiu. João 8,12, Jesus disse que Ele é o caminho e a luz. Então, se Jesus é a luz, nós devemos seguir para poder saber para onde estamos indo. Se nós seguirmos conforme nosso próprio entendimento, o nosso próprio conhecimento, nós vamos falhar em qualquer passo que dermos, porque nós não conseguiríamos nem dar um passo adiante sem ter certeza para onde nós estaremos indo. Decidir caminhar com Jesus é decidir andar na luz, decidir pisar nos caminhos com certeza e precisão. Quando nós caminhamos sozinhos, nós pisamos em buracos, nós pisamos em lugares incertos e muitas vezes nós rodamos em círculo. O povo de Israel, quando saiu do Egito e estava perambulando aquele povo após sair da escravidão do Egito e andar no deserto, eles andaram por 40 anos no deserto. Por que isso aconteceu com aquele povo? Porque eles estavam resmungando e eles estavam pecando contra Deus. Eles perderam a direção de Deus. E aquele povo, para aquela geração não entrar na terra de Canaã, eles ficaram rodando em círculo por 40 anos. Muitas vezes entra em conflito a nossa própria vontade e o nosso propósito. Quando esses dois entram em choque, em atrito, nós ficamos perdidos. Mas quando o nosso propósito é maior do que a nossa vontade, acontece algo grandioso, porque aí nós colocaremos a nossa vontade abaixo do nosso propósito. Em Lucas 22:42, Jesus diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Não faça a minha vontade, mas a tua. Ali, Jesus está mostrando claramente que ele, como um ser humano que estava, ele era 100% Deus e 100% homem. Então, naquele momento, ele estava sentindo o sofrimento que seria na cruz e ele falou, eu não queria passar por isso. Não gostaria de passar por isso, mas ele colocou o propósito dele, que era vir morrer na cruz para resgatar o homem do pecado. Jesus, quando ele vem, morre na cruz, ele fala, Deus, não faça a minha vontade, que não é morrer na cruz, mas a tua. Então, que o meu propósito, que é morrer na cruz, se sobressaia a minha vontade que eu estou tendo aqui agora. Então, naquele momento, Jesus colocou o propósito maior do que a vontade. Quando nós alinhamos o nosso propósito acima da nossa vontade, ela se sobrepõe, o propósito se sobrepõe à nossa vontade, dessa forma nós estamos trilhando um caminho correto e sabemos que nós estaremos não trilhando no escuro, mas trilhando na luz. Muitas vezes nós erramos porque tentamos pedir a Deus para que Ele aceite nosso plano, faça nosso plano, mas muitas das vezes o nosso plano é pequeno, o nosso plano é ruim, e o nosso plano muitas vezes é só limitado ao próximo passo. Deus já vê lá na frente. Quer um exemplo? Davi, ele vai e derrota Golias. Naquele momento que ele derrota Golias, antes ele era um pastorzinho de ovelhas, mas no momento que ele derrota Golias, o rei Saul pega Davi e o coloca como comandante do exército de Israel. Ali, Davi podia falar, tá bom, já estou numa posição boa, tudo bem, não vou fazer mais nada, vou ficar nessa posição aqui agora e tá tudo bem. Mas não, Deus tinha escolhido Davi para ser
rei de Israel. Então Davi não se acomodou na posição de comandante do exército de Israel. Deus vai e posteriormente unge a rei de Israel. Então, naquele momento, Deus mostra para Davi a sua posição deverá ser de rei de Israel. Então, Davi não se contenta com a posição de comandante do exército e vai trilhando os caminhos para poder chegar como rei de Israel. E a decisão correta muitas vezes dói e dificulta, porque você sair da sua posição confortável, igual Davi, por exemplo, saiu da posição confortável de comandante do exército de Israel, é algo ruim, é algo desconfortante, desagradável, mas é isso que é necessário para você trilhar o caminho e te colocar direcionado ao seu propósito. Mas muitas vezes nós temos o medo de pagar o preço. E isso é claro em vários momentos da sua vida e da minha vida. Quando você coloca o seu medo de pagar o preço acima do seu propósito, você perde oportunidades gigantes. Em Mateus 19, 21, nós vemos aquele jovem rico, onde ele pergunta para Jesus, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer de correto? Aí Jesus fala, se você quer ser perfeito, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. Jesus passou o caminho para ele. Jesus falou, você tem que fazer isso, isso, isso para ser perfeito. O jovem rico sabia a decisão. Ele sabia o que tinha que fazer. Mas ele não teve coragem de dar o próximo passo. E muitas das vezes você sabe qual é a decisão correta. Só que você tem medo e dificuldade, falta coragem para poder trilhar o caminho correto, que você sabe que tem que seguir. E muitas vezes a gente tem pessoas ao nosso redor que nos dão direcionamento, nos dão conselho, nos dão orientação de como que você pode sair daquela situação ou de como você pode chegar a um lugar que você quer. Mas muitas vezes você não ouve ou não dá ouvidos àquelas pessoas. Então, procure as pessoas que estão perto de você e veja a situação que ela está. Veja se ela já passou por aqueles problemas que você está passando e como que ela saiu dessa situação. Perto de você, valorize aquelas pessoas que passaram por situações que você está passando. Para Jesus, errar não é não ter dinheiro, perder status, nada disso. Para ele, errar é você não ter a presença dele. Antes de tomar a decisão, faça as seguintes perguntas. Passe por esse checklist rápido. Rapidamente você vai perceber que se está tomando a decisão correta, se está tomando a decisão clara ou se está entrando num lugar obscuro. 1. Eu tenho paz? Essa decisão que eu vou tomar vai me deixar com paz ou vai me deixar atribulado? Em João 14, 27, Jesus disse, deixo-vos a minha paz. Então, se essa decisão que você está tomando não te trouxer paz ou te deixar angustiado, não deve ser tomada. Além disso, segundo ponto, essa decisão vai te trazer frutos, vai gerar frutos. Gálatas 5:22 descreve os frutos do Espírito. Se essa decisão que você vai tomar não gerar frutos do Espírito, então não é decisão que deve ser tomada. Terceiro ponto, eu estou disposto à renúncia. Lucas 9:23 fala, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Se essa decisão for para inflar o teu ego, te exaltar, te dar status, então essa decisão não deve ser tomada. Se essa decisão não gerar renúncia, ela não deve ser tomada. E por fim, número 4, essa decisão dá glória a Deus? E essa pergunta você deve fazer constantemente antes de tomar decisões. 1 Coríntios 10:31 mostra, quer comeis, quer bebeis, fazei tudo para a glória de Deus. Se essa decisão não gerar paz, bons frutos, renúncias e para a glória de Deus, então essa decisão não deve ser tomada. E se você está diante de uma decisão difícil para tomar hoje, diga nos comentários. Busque a Deus, direcione sua vida para Ele e busque a luz que era Cristo, porque Ele pode te ajudar nessa decisão que você deve tomar. Escreva nos comentários, Senhor, guia meus passos, me ajude, me oriente, me mostre qual o caminho que eu devo trilhar. Não decida sozinho, decida com a luz.